Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero conversar com você sobre o tipo de coração que Deus está formando em nós. Não um coração perfeito, mas um coração entregue. Porque eu sempre admirei Davi, um homem que, apesar de tantas falhas, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E recentemente, numa conversa com a minha mãe, enquanto eu falava para ela sobre o meu desejo de ter um coração como o de Jó, que suporta, permanece e não nega a Deus, ela me disse que gostaria de ter, na verdade, um coração como o de Davi, que erra, mas sempre volta. E aquilo entrou em mim como um espelho, mas ao mesmo tempo como um convite. Porque a Bíblia nos diz, lá em Atos 13:22, achei Davi, um homem segundo o meu coração, e eu me vi ali, no erro, na queda, na tentativa, no arrependimento, no recomeço. Entre Davi e Jó, eu encontrei muito da minha própria história, porque eu também sou cheia de falhas, também fiz escolhas que me afastaram de Deus, também tentei sustentar com as minhas próprias forças situações que ele já queria que eu soltasse há muito tempo. Eu também carreguei pesos que nunca me foram pedidos. Também lutei com desejos, carências, medos e com essa minha velha tendência de querer controlar aquilo que só Deus pode governar. Mas como Davi, eu também não consigo permanecer longe de Deus. Nem quando eu erro, nem quando falho, nem quando me perco, nem quando eu mesma me complico. Há algo dentro de mim, um resto de céu, um sopro de Deus, que sempre me puxa de volta. E Davi não era o mais santo, ele era o mais sincero. Ele pecava, mas não justificava. Ele caía, mas não escondia. Ele errava, mas não endurecia. Ele rasgava o coração diante de Deus e dizia: cria em mim um coração puro, Pai. E Deus criava. E foi aí que eu entendi algo precioso. Deus não espera que eu acerte sempre. Ele espera que eu volte sempre. E quando o peso aperta, quando a prova se alonga, quando o caminho fica estreito demais, eu me lembro de Jó. Porque Jó me ensina a confiar, mesmo no dia mau. Mas Davi me ensina a voltar, mesmo quando eu caio. E entre esses dois gigantes da fé, Deus tem me ensinado a permanecer. Porque eu já vivi capítulos em que Deus precisou desfazer as minhas certezas para reconstruir a minha fé. Eu já caminhei por desertos onde tudo faltava, menos o amor dele. Já houve dias em que eu só conseguia dizer como Davi: Senhor, eu pequei, mas continuo sendo tua. E como Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E nesse vai e volta do coração, eu descobri algo que Paulo já sabia, lá em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque Deus faz isso. Ele transforma a fraqueza em altar, queda em aprendizado, arrependimento em restauração. E entre Davi que caiu, Jó que permaneceu, e eu que tento todos os dias não desistir, Deus está formando um coração que não é perfeito, mas é dele. Um coração que cai, mas volta, que falha, mas se arrepende, que sente, mas renuncia, que chora, mas continua adorando, que se perde, mas corre de volta para o Pai. Esse é o coração que Deus está formando em mim. E foi desse lugar, quebrado, sincero e em construção, que nasceu a minha oração. Senhor, tu sabes onde o meu coração tropeça e onde as minhas intenções se misturam. Tu vês o que mais ninguém vê. E mesmo assim me ama, me busca e me restaura. Então cria em mim, Pai, um coração como o de Davi, um coração que reconhece o pecado, rasga o orgulho e se ajoelha diante de Ti sem precisar negar que precisa de Ti. Dá-me também a confiança de Jó, a fé que permanece quando tudo desaba ao meu redor, a esperança que nasce do pó e a adoração que resiste ao dia mau. Purifica os meus caminhos, alinha os meus passos, restaura as minhas rotas. E se for preciso me quebrar para me refazer, então me refaz, desde que eu seja inteiramente tua. Que o meu coração volte rápido, que o meu arrependimento seja sempre verdadeiro, que a minha entrega seja inteira e que a minha história carregue o perfume da restauração que só o Senhor pode fazer. Amém. E se você
também se vê nesse lugar entre cair e voltar, entre permanecer e se arrepender, eu oro para que Deus forme em você um coração sincero, não perfeito, mas rendido. E se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém que também precisa lembrar que Deus não rejeita quem volta de coração rasgado. E se você quiser ler esse capítulo completo, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Há processos ali que não formam aparência, mas formam caráter. E por fim, obrigada por caminhar comigo nessa jornada onde o coração não precisa ser perfeito, ele só precisa ser completamente de Deus. Que Ele te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio.